Olá, minha gente. Aqui quem fala é o Lucas Lucchesi para comandar mais um podcast Papo de Redação aqui no Grupo Folha. Sextou, graças a Deus. Notícia boa é essa, né? Para começar aqui o nosso podcast. E aproveito para pedir a sua companhia um pouquinho mais perto de nós para você participar conosco, enviando seu comentário para o 999715300. Agradecer demais a grande audiência que a gente teve nessa semana aqui no nosso podcast. Muito obrigado. A gente está crescendo, a gente está entrando em locais que a gente não chegava, né? Então, fico muito feliz por isso, pelo nosso podcast estar crescendo aqui em Boa Vista e no mundo, né? Por que não, né? Porque a gente está na internet. Olha, temos aqui notícias aí para falar sobre... Estamos aqui para falar sobre a condenação, ou melhor, mais uma condenação da presidente do Iteraima e também aqui a investigação do Ministério Público de Contas na Prefeitura de São Luís, no interior do estado. O MPC foi lá fazer uma investigação, uma diligência presencial. Já a gente fala sobre isso. Vou falar também do terceiro candidato a prefeito de Boa Vista, que vai ser confirmado hoje, né? Um candidato do PV, né? Da federação, do PV que na verdade ele está incluído na federação com o PT e o PCdoB também. Ainda sobre política, tem aqui uma primeira declaração pública do Dr. Irã, senador Dr. Irã, que é presidente estadual do Progressistas, a respeito da pré-candidatura do ex-deputado Otacílio lá em Alto Alegre. E também vamos falar aqui sobre campanha antirrábica, que vai ser nesse sábado, e a agenda cultural. Então fique conosco aqui. Olha, deixa eu dar as boas-vindas aqui à minha colega de redação, que está com certeza muito empolgada com esse sextor. Adriele Lima, seja muito bem-vinda. Tá empolgada ou não tá? Oi, Lucas. Todo mundo que acompanha o Papo de Redação, eu confesso que eu tô. Sempre chega, quando a gente chega numa sexta-feira como essa, a gente tá sempre com um sorriso largo e a gente tá muito empolgado aqui de trazer trazer notícias aqui, sejam boas ou ruins, né? E vamos começar falando aqui sobre a presidente do Iteraima, que foi condenada por improbidade administrativa, mais um revés aí para a presidente do Iteraima, a Dilma Costa, né, Adriele? Isso aí, Lucas, mais uma condenação agora, uma condenação referente a quanto ela estava como secretária municipal de gestão ambiental de Boa Vista. Sim. Segundo o Tribunal de Justiça de Roraima, ela foi condenada pelo ato de improbidade administrativa, enquanto atuava como secretária, só que ela teria feito um acordo com o Ministério Público do Estado de Roraima, que foi quem ajuizou a ação, e ela deverá pagar uma multa, né, e o valor será destinado ao município. Então, essa condenação tem um acordo ainda. Sim, sim. A situação aconteceu ainda lá em 2014, quando o MP ingressou uma ação civil pública por fraude na emissão de licenciamento ambiental que tinha o objetivo de beneficiar uma empresa do ramo imobiliário. O representante legal da companhia e responsável pela comercialização dos lotes localizados na área de preservação permanente do rio Cauamé também respondeu pelo ato, né? E conforme a ação que ocorreu na segunda vara da Fazenda Pública, foi comprovada a emissão de licenciamento irregular do lote por parte dos acusados, com o intuito de burlar a legislação ambiental vigente por meio do cancelamento de área de preservação permanente para a instalação dos lotes da imobiliária. Ainda de acordo com o documento, a ex-secretária Dilma ela teria fraudado a expedição do termo de compromisso ambiental em nome da Procuradoria-Geral do município sem o aval do órgão. Uhum. E aí a sentença, né, esse resultado, ele deu como sentença tanto a Dilma quanto a imobiliária, eles haviam sido condenados à perda da função pública, que possam estar exercendo a suspensão dos direitos políticos por 5 anos, a proibição de contratarem com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou de créditos direto ou indiretamente, né? E aí a gente procurou a defesa e ela afirmou que houve um acordo. Após a condenação e o pedido de recurso por parte da ex-secretária, que foi negado 2 vezes, o Ministério Público entrou com um pedido de acordo no STJ e foi acordado que a ex-secretária Dilma Costa ela pagará uma multa de 12 vezes maior do que o valor que ela recebeu na época do ato, e o pagamento será dividido em 24 parcelas e destinados ao município de Boa Vista. E isso, assim, mostra um pouco
da situação, essa já é a segunda condenação dela. Sim. Em julho, né, mês passado, a gente noticiou que ela foi condenada por irregularidades na destinação de lotes de projetos de assentamento quando ela era presidente do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos anos de 2006 a 2007, que foi o período que ela ficou à frente. E a decisão ela foi dada pelo Tribunal de Contas da União após vistoria na autarquia que administra as terras da União. Ela está impedida de ocupar o cargo público federal por 5 anos e deveria pagar uma multa de 20 mil. O caso já está em trânsito julgado e não cabe recurso. Na época, ela se manifestou dizendo, né, que aquilo ali foi fraudado, aquilo ali não era verdade. No caso, é fraude contra ela, na verdade. Isso, a primeira condenação, e aí não... Enfim, ela ia tentar o recurso. Sim, se defendeu, se declarou inocente, né? Isso. Mas aí até agora não houve novas movimentações. E a gente também procurou a Casa Civil para saber se ela seria exonerada, algo do tipo. E até o momento nenhuma resposta foi dada, então ela continua sendo aí presidente do... Ela se mantém no cargo, né? Se mantém no cargo do Interaima. Muito bem, né? Os órgãos de fiscalização certamente é o que a gente espera, na verdade, que estejam sempre atentos a isso, né? Se alguma coisa, se ela se mantém no cargo, não quero dar uma de defensor aqui, né? Mas é porque tem alguma coisa que se realmente mantém ela, né? Assim como na forma legal, eu digo, né? Agora, vamos trocar de assunto, né? Mas, na verdade, ainda... Na mesma... Na verdade, meio que assim... A gente só vai mudar o município. A gente vai continuar tratando de fiscalização, né? Porque, como eu falei aqui da importância dos órgãos de fiscalização, você falou aí do Ministério Público de Roraima, né? Que é esse ministério que tem uma outra base, esfera de atuação, né? Quero falar especificamente do Ministério Público de Contas, né? Que investiga a falta de transparência e o sumiço de licitações na Prefeitura de São Luís. Quais são as informações aí a respeito dessa diligência que foi feita presencialmente, né, Adriele? Exatamente, Lucas. Então, não sei se as pessoas vão lembrar, mas acho que um tempo atrás saiu notícias de que a Prefeitura de São Luís ela estava com contratação para construir um novo portal de entrada da cidade, parque de vaquejada e outras obras no município e vicinais. E aí, muito se falou sobre os valores dessas construções. E aí, o Ministério Público de Contas foi averiguar, né, fez uma diligência no município, ainda ontem, para investigar essas irregularidades nos processos licitatórios. Né, após o recebimento de denúncias que apontavam essas supostas irregularidades, o MPC instaurou o procedimento investigativo preliminar e encaminhou os ofícios ao município solicitando as cópias do processo, mas não houve resposta. Então, durante a diligência em loco, a equipe constatou que todas as obras mencionadas elas estão paralisadas. E, além disso, foi verificado que o portal da transparência da Prefeitura foi terceirizado e encontra-se inoperante. Outro ponto crítico identificado foi o funcionamento precário do controle interno da Prefeitura, que opera apenas uma vez por semana. Essa ação ela foi comandada pelo Procurador-Geral de Contas e titulada a primeira Procuradoria de Contas, Dr. Paulo Souza, acompanhado por uma equipe técnica da instituição. Né, o Dr. Paulo ele ainda averigou que, até o momento, apenas 2 licitações foram realizadas em 2024, ambas referentes à alocação de imóveis, e não há nenhum documento referente aos anos anteriores. A situação se mostrou ainda mais preocupante com a constatação da ausência dos processos físicos na Comissão Permanente de Licitação do município. Conforme relatado pelo servidor responsável pelo setor, os processos estariam dispersos em escritórios de advogados e empresas terceirizadas contratadas pela Prefeitura, fora da comissão e das secretarias de origem. Sim. E aí nós procuramos a Prefeitura de São Luís, né, o prefeito aí para dar alguma resposta sobre essa situação e até o momento não tivemos nenhum retorno. Talvez ele deva estar preocupado um pouco com a campanha eleitoral, né? Muitos gestores agora estão realmente dedicados, imbuídos aí na campanha eleitoral, né? Eu fico até pensando, é uma bagunça, né? Eu acho que o termo mais popular, como quando que o Ministério Público de Contas está falando de tudo isso aí, está falando uma coisa muito bonita, né? Mas, particularmente, o que se define por isso é uma verdadeira bagunça, né? Ainda tem candidato que, inclusive, está de olho em outro município, né? Mas sem realmente cuidar da própria casa, né? Vamos acompanhar como é que vai ser isso daí. Adriele, muito obrigado pela participação. De nada, Desejar Lucas. que esse final de semana seja um
final de semana muito alegre para todos nós. Tranquilo a gente já sabe que não vai ser. Já mudei o termo aqui. Tranquilo a gente não vai ser, mas alegre vai. Tchau, tchau. Tchau, Lucas. Muito bem, minha gente. Falamos aí agora de política propriamente dita, eu digo no campo eleitoral, né? Olha só, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, vai lançar hoje como candidato a prefeito de Boa Vista o urbanista e arquiteto Maurício Nakashima, né? Candidato a prefeito de Boa Vista, e a contadora Anivalda Cardoso para vice-prefeita, como candidata a vice-prefeita, né? Vai ser uma convenção realizada, inclusive já começou lá, né? Tá rolando, evidentemente, essa convenção, e que vai confirmar também as propostas de campanha para a prefeitura da federação como um todo, além dos 17 candidatos a vereador, sendo 2 nomes do PCdoB, 6 do PT e 9 do PV. Lembrando também que essa vai ser a terceira candidatura à prefeitura nesse período de convenções confirmada nesse caso, né, nesse período de convenções aqui para a Prefeitura de Boa Vista. Essa convenção também vai contar com líderes do Partido Verde de Roraima, como o presidente do partido, nesse caso, e o ex-senador, nesse caso, o Hudson Leite, o presidente estadual do PT, que é o ex-deputado estadual Evangelista Siqueira, além de Tatiane Cassiano, do PCdoB, que preside a federação formada aí por PT, PCdoB e PV. Uma outra notícia aqui, ainda falando dessa esfera eleitoral, é a de que o presidente estadual do Progressistas, o senador Dr. Irã, divulgou na tarde desta sexta-feira um vídeo para confirmar o ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de Alto Alegre, Otaci Nascimento, como pré-candidato a prefeito da cidade do interior. Foi a primeira declaração pública do Irã, após ele desistir de manter aí o vice-prefeito Irmão Max na chapa de reeleição do prefeito Wagner Nunes, do Republicanos. O Irmão Max é do Progressistas, né? E foi eleito como o vice-prefeito tampão na chapa do prefeito tampão Wagner Nunes, porque o Progressistas quer apostar aí em uma candidatura própria para a prefeitura, o que publicamente gerou uma revolta aí por parte dos próprios gestores. Na postagem que marca o Otaci no Instagram, Irã disse que foi incansável em apoiar a chapa na eleição suplementar para mandato até 31 de dezembro e explicou que naquele momento apostou em Max devido à inelegibilidade do ex-deputado por crimes eleitorais na campanha para prefeito de Boa Vista em 2020. E após esse pleito extra, inclusive, o Otaci foi absolvido, o que deixou ele próprio apto para disputar uma eleição. Segundo o senador, pesquisas reforçam a viabilidade do nome de Otaci para disputar a prefeitura de Alto Alegre, e o Dr. Irã também negou rompimento político com o senador Messias de Jesus, presidente estadual do Republicanos, sem nominá-lo nesse vídeo, e falou aí em maturidade política que permite aí os dois partidos poderem estarem unidos em uns municípios, estarem divididos em outros, mas firmes aí nessa aliança. Muito bem, deixa eu falar aqui com o José Magno, meu colega de redação. Seja muito bem-vindo em primeiro lugar, José. Obrigado, Lucas. Sexta-feira. Oxe, coisa boa, né? Sexta-feira é sempre bom. E uma das coisas boas que você vai falar hoje é essa campanha de vacinação antirrábica que vai ter nesse sábado, né? E queria que você falasse um pouco do que a gente tem de informações, né? Para o pessoal ficar atento, né? Levar o seu cachorro, o seu gato aí para poder vacinar e ficar protegido, né? Exatamente. Começa nesse sábado a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos a partir de 3 meses. O legal é que não vai ser só nesse sábado. A campanha vai acontecer em todos os sábados do mês de agosto, em 19 pontos da capital. Vale lembrar que a raiva é uma doença letal. Então, todo mundo que tem pet tá aí com o risco, né? Sim. Certo, o risco está em todo lugar, então é muito importante que você mantenha as vacinações do seu animal em dia. Sim. Assim como a de raiva. Tem outros, mas nesse momento é a de raiva. A prefeitura também falou que a campanha de vacinação antirrábica para a região rural de Boa Vista está prevista para o mês de novembro. Vai acontecer, não agora, em novembro. Por enquanto, só Boa Vista mesmo. Sim. Muito bem. Essa campanha é muito importante, né? Claro que tem outras vacinas que eu acredito que o poder público, de modo geral, ele poderia incluir outras vacinas que
É muito difícil, né, José? A gente se apega ao animal, mas nem sempre a gente tem aquela condição de, por exemplo, poxa, tem vacinas de parvovirose, vacinas de sinomose, outras doenças que são que deveriam proteger, né, os animais. E seria bom, né, que o poder público, de modo geral, né, ele pudesse também oferecer outras vacinas, né? Foi uma ideia, já foi falado em algum momento de política, obviamente, na possível criação de um hospital veterinário, não lembro se foi do estado ou do município. Já teve proposta no município. Já se falou dessa possibilidade, mas nunca tivemos notícias depois disso. É verdade. E aí, a gente está pelo menos uns 10 anos ouvindo isso. E aí é aquela questão do afeto. A gente se apega ao animal. Sim. E aí fica também a reflexão, na hora de adotar um animal, realmente avaliar se você tem condições de estar criando aquele bichinho, porque não é só comida e água. Eu lembro que um dos últimos episódios da temporada do Conexão Folha BV, que vai voltar em breve, a gente entrevistou um veterinário. E ele falou sobre 5 direitos fundamentais do animal. O animal também sente tristeza, o animal também sente desconforto, Sim. O animal também sente dor, o animal também sente que aquele ambiente que ele tá não é agradável, não é só fome e sede. Tem vacinação, tem cuidado com a saúde, tem exame de rotina, que é uma coisa que eu tava conversando com uma veterinária outro dia. Existe exame de rotina para animais domésticos e as pessoas não fazem, as pessoas geralmente só esperam até o momento em que o animal tá doente para procurar a ajuda de um veterinário, que não deveria ser o correto. Se você cuida e faz exames de saúde para você, com o seu animal também não deve ser diferente. Então, ter esse cuidado e essa preocupação na hora de assumir a responsabilidade de ter um animal. Com certeza, né? É até uma questão de saúde pública, né? Porque, veja bem, imagine um animal que está infectado pelo vírus da raiva, né? Quando ele te morde ou lambe uma ferida, né? Ou quando ele te morde, na verdade, de modo geral, né? Que aí você fica suscetível, né, a essa doença, que, como você falou, é uma doença letal. Eu, por exemplo, eu lembro muito bem quando eu já era adulto já nessa época, mas que eu andava de bike pelas ruas da cidade e acabei sendo mordido por um cachorro assim, que tava na cara que aquele cachorro ele não tinha um cuidado, né? Ele tava todo maltrapilho e eu me preocupei, né? Fui rápido lá no Hospital Geral de Roraima para poder tentar combater isso, né? Ficava até pensando em coisas horríveis assim sobre isso, José. Tipo assim, cara, tomara que eu sobreviva. Daqui a uns 3 meses eu esteja vivo ainda. Já são mais de 12 anos isso, depois disso. Mas já foi mordido, já? Acontece. Não, nunca foi mordido. Sério? Nunca foi mordido por cachorro, assim, de machucar. Sempre Sim. me mordem na brincadeira, mas nunca de me machucar. E eu cresci cercado por cachorro. Eu mesmo tenho 3. 2 grandes e um pequeno que fica dentro de casa. Mas nunca aconteceu. Pois é. Mas acontece com muita frequência. Pois é, com certeza, né? Doença muito perigosa, né, para as pessoas. É uma doença que mata, né, realmente. Claro que tem toda essa prioridade. Também fica aí de dicas para os candidatos, né? A gente já está vivendo um período eleitoral, para que realmente façam valer essa questão do hospital veterinário. Prometa, mas cumpra. Prometa, mas cumpra, né? O hospital veterinário, as vacinas de outros vírus, né? De outras situações, condições patológicas que afetam muitos animais. Até mesmo um abrigo, a questão dos animais de rua também é de apertar o coração. Isso, porque é verdade. Não tem muito o que fazer. Inclusive, tem muitas associações aí que não conseguem nem sobreviver, né? Sabe? Tem algum interesse, mas não tem a condição. Né, Se não for para abrir um abrigo municipal ou estadual, que seja, que de alguma forma ofereça um subsídio para essas associações, porque com recurso ou sem recurso elas fazem o trabalho. Com certeza, com certeza. Muito bem, falamos disso e também quero falar de coisa boa também com o José Magno aqui, sobre a agenda cultural, né, José? Sextou, né? Sextou, a gente tem muita programação legal nesse final de semana. A partir de sábado tem muito show acontecendo, espetáculos de teatro. Vai ter especial Fábio Júnior lá no Mestre Cervejeiro, por exemplo. A gente vai ter atração internacional. A cantora britânica Sandy Chambers vai se apresentar na Noite das Danceterias. É um evento já
tradicional aqui de Boa Vista, que acontece lá na ABB. Eles sempre trazem atrações muito boas, que lembram de uma época que eu não estava vivo. Eu não estava vivo nessa época, anos 80, 70, mas eu cresci ouvindo com meus pais, então, assim, a Cindy Chambers você pode não lembrá-la por nome, mas você pode com certeza ter ouvido uma música dela crescendo. E é muito legal que a gente consiga trazer esse tipo de atração aqui pra Boa Vista. Quando é que vai ser? Já é nesse sábado, dia 3, as informações todas estão lá no nosso Instagram, @FolhaBV, acabou de sair. Vai ter também pagode no Flutua aí. Eu acho que pelo horário que o Papo de Redação sair, a gente já vai ter sorteado um combo. O programa Pagodear da Dina todo domingo ao meio-dia. A gente tá sorteando em parceria com o Flutua aí e a Rádio Folha um combo pro evento de sábado, que é o Pagode a Bordo, com ousadia na pegada e que parada. Então, os amantes de pagode de plantão aí, poxa, perderam a oportunidade por causa do horário. Eu acho que já são 6 horas agora. Então, tem para todos os gostos. Tem espetáculo de teatro lá no Teatro do Sesc, com entrada gratuita. O que mais? Tem especial Fresno e NX0 lá no Porão do Alemão, para quem gosta de rock. Um rock nostálgico, né? A gente também cresceu escutando Fresno e NX0. Sim. Então tem eventos para todos os gostos. Que legal. Com certeza. Vai ser um final de semana muito produtivo. Isso. E fica convite aqui pro pessoal. A gente falou de campanha de vacina antirrábica, né? Tem detalhes lá no nosso portal folhabv.com.br, as unidades básicas de saúde, os pontos de vacinação e também a agenda cultural no nosso Instagram. Isso aí. Né? @FolhaBV, as programações contadinhas lá, com foto, né? Os locais, os horários, tudo certinho para você conferir. Valeu, José. Eu que agradeço. Vamos curtir aí com responsabilidade esse final de semana aí. Bom final de semana todos nós. a todos. Valeu. Então, é isso, minha gente, por hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Papo de Redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Adbon Figueiredo. Eu sou o Lucas Luquezzi e aproveito para pedir para você seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube como Folha BV. Os nossos canais da Rádio Folha estão no Facebook e no YouTube como Folha FM 100.3 e Rádio Folha BV no Instagram. Eu também tenho um perfil no meu Instagram, @LucasLuquezzi, LuCKEZE, é o meu sobrenome, me siga lá, me mande sugestões de matérias, converse comigo, troque uma ideia e, claro, fique por dentro dos bastidores aqui do nosso podcast Papo de Redação. Muito obrigado, minha gente, um excelente final de semana para vocês, com muito juízo e muita responsabilidade. Se Deus quiser, na segunda-feira, às 6 da tarde, aqui no Grupo Folha, estaremos de volta. Grande abraço.